Situada no leste do Mediterrâneo, está a bela e encantadora ilha de Chipre. Quilômetros de litoral cintilante. Centenas de hectares de amplas e férteis planícies, tendo como pano de fundo cadeias de montanhas dramáticas. Para visitantes e moradores, isso poderia ser o paraíso. Mas, se Chipre foi abençoada por sua geografia, muitos diriam que foi amaldiçoada por sua localização. Como importante cruzamento marítimo entre Europa, África e Oriente Médio, a ilha sempre foi trampolim para exércitos invasores. Cada vez, o povo de Chipre foi pego no turbilhão, forçado a mudar sua identidade, a jurar novas alianças. Derramamento de sangue não é história antiga. Em 1974, linhas de batalha foram traçadas de novo. As populações gêmeas, de gregos e turcos, foram colocadas, uma contra a outra. A violência deixou cicatrizes profundas na paisagem da ilha e na psique, dos ilhéus. Hoje, Chipre está dividido. Norte contra sul, muçulmano contra ortodoxo, turco contra grego. Mas há aqueles que aspiram a um novo futuro, onde Chipre possa ser inteiro novamente. Eles podem unir uma ilha dividida . Chipre é uma terra antiga, de mito e romance. Sua padroeira é Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Diz a lenda que ela nasceu aqui, em Petra Torômio, na costa sul da ilha, surgindo do mar, em uma concha gigante. Seu nascimento milagroso é marcado por uma característica que ainda domina esta praia famosa: a rocha de Afrodite. A história diz que se alguém conseguir nadar 3 vezes ao redor da rocha dela, a deusa concederá a essa pessoa beleza eterna. Agora, o mito é usado como estratégia de marketing para atrair turistas. E com 340 dias de sol por ano, os turistas chegam em massa. 2,5 milhões, todos os anos. Alguns vêm pela história clássica e pelas ruínas antigas. Outros, por uma experiência totalmente diferente. Chipre se tornou a capital das baladas do Mediterrâneo Oriental. Vilarejos de pescadores antes tranquilos, como Aia Napa e Pafos, agora vibram com um novo ritmo. Mas o fascínio da ilha para as pessoas bonitas não é novidade. Na década de 1960, antes do turismo de massa, a cidade litorânea de Famagusta era o playground dos ricos e famosos. As estrelas passavam férias aqui: Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Richard Burton.
Mas, em 1974, os dias dourados chegaram a um fim abrupto. O que aconteceu aqui não foi um declínio lento. Foi um conflito repentino e sangrento. Quando um golpe militar grego tentou unir Chipre à Grécia, Famagusta ficou no meio do fogo cruzado, determinada a proteger seu povo e seus interesses. A Turquia respondeu com força. Uma evacuação de emergência foi concluída poucas horas antes de exércitos turco e grego se enfrentarem nas ruas de Famagusta. Cipriotas gregos fugiram ao sul, turcos ao norte. Quando um cessar-fogo foi negociado, a Turquia já havia tomado o controle do terço norte da ilha. As Nações Unidas estabeleceram uma zona de buffer entre os dois lados. Conhecida como Linha Verde, ela agora é uma divisão permanente em toda a ilha. Ao sul, a República de Chipre é cipriota grega. Ela faz parte da União Europeia e é reconhecida internacionalmente. Ao norte, está a República Turca do Norte de Chipre. Nenhum país, só Turquia, reconhece soberania. Famagusta agora faz parte do norte turco. Hoje não são as praias da cidade, mas sim a própria zona de buffer que atrai visitantes. Eles observam à distância os prédios abandonados desde o conflito. O antigo bairro turístico, preso na terra de ninguém que divide Chipre em dois. Esses sinais de partida repentina seguem intocados. 4 décadas depois, há pouca esperança de que os moradores possam retornar para retomar suas vidas interrompidas. O fazendeiro cipriota grego Andreas Hatziaros é um dos que foram deslocados. Sua aldeia natal, Achena, está presa na zona de buffer, miragem à distância. Com 16 anos, quando o conflito eclodiu, Andreas se lembra que deixou tudo para trás quando o exército turco invadiu. Tudo isso costumava ser nosso. Agora ficamos apenas com isso que tem cerca de 1,5 hectares. Estamos tomados apenas pela amargura. O que mais você pode sentir? Foi a presença da base do exército britânico que impediu o avanço turco e a tomada do restante das terras da família de Andreas. Hoje, Achena está abandonada e vazia. Andreas só pode observar em segurança no sul grego, enquanto soldados turcos fazem guarda no telhado de sua igreja. É um lembrete diário da divisão que agora separa Chipre. Uma divisão que coloca a questão da identidade nacional no centro da vida de todos. Chipre é um país pequeno. Não, existem cipriotas. Nós somos gregos. E agora também há turcos em Chipre, mas não existe algo como um cidadão cipriota. Desde os primórdios de sua história, as pessoas lutaram por Chipre. Nações navegadoras valorizavam a ilha por suas terras férteis e localização estratégica. Elas vieram pelo Mediterrâneo, da Europa, Ásia e África. Cada invasão obrigava o povo de Chipre a servir a um novo senhor. Em nenhum lugar, essa história turbulenta é mais evidente do que na antiga cidade de Salamina. Este porto de águas profundas era o ponto de entrada ideal para forças invasoras. Assírios, egípcios, persas e romanos deixaram todos sua marca em Salamina.
é um verdadeiro tesouro arqueológico. 3.000 anos de história estão enterrados aqui. O historiador italiano professor Luca Zavagno dedicou sua vida tentando desvendar seus segredos antigos. Lá dentro, há oportunidades arqueológicas e sonhos infinitos. Há um anfiteatro para escavar não muito longe daqui. A cidade era enorme. Uma Pompeia do Oriente Médio. Mas o conflito atual em Chipre é tão profundo que até a história antiga se tornou uma questão política. Por causa de sua localização no norte turco, as escavações arqueológicas em Salamina estão proibidas por um embargo internacional. É difícil acreditar, ainda mais para o professor Zavagno aceitar que a história da cidade não seja desenterrada. Apenas com as evidências de superfície, o professor Zavagno conseguiu documentar uma história fascinante. Onda após onda das grandes potências do Mediterrâneo tomaram posse deste ponto de entrada estratégico. Há muito mais a ser descoberto sobre essas ruínas impressionantes, mas sua história está congelada no tempo. O professor Zavagno se pergunta se algum dia poderá admirar todas as riquezas que elas guardam. Viver aqui, como um especialista em Bizâncio, é uma tragédia. Pessoalmente, é uma luta superar a tristeza que sinto todos os dias, sabendo que Salamina poderia ser em termos arqueológicos. Assim, o impasse continua. A dor e a frustração do Chipre moderno se manifestam aqui em Salamina, uma cidade antiga de promessas orientais não cumpridas. As divisões que dilaceraram Chipre chegam até o coração da capital da ilha. A linha verde atravessa Nicósia, a última capital ainda dividida do mundo. À primeira vista, é uma mistura de muralhas antigas, restaurantes e ruas cheias. Mas não é preciso procurar muito para encontrar as cicatrizes da divisão. Postos de metralhadora permanecem vazios, mas prontos para a ação. Vigias oferecem pontos de observação, hoje cartões postais, mas usados com fúria na memória. Manter a paz é tarefa de uma força armada da ONU com 1.000 homens, um lembrete constante de que o conflito entre cipriotas gregos e turcos permanece sem solução. Cada lado hasteia suas bandeiras. A população turca pode traçar suas raízes até o século XVI. Foram os otomanos que trouxeram o Islã para Chipre. Quando invadiram em 1571, igrejas foram saqueadas ou convertidas em mesquitas. Em contraste, a metade sul de Nicósia é lar dos cipriotas gregos cristãos. Muitos dos que vivem aqui, como Hari Harilow, vieram para a capital como refugiados. A cidade natal de Hari agora está no norte, ocupado pelos turcos. Antes de 1974, eu morava com minha família na pequena cidade de Mafu. Era um lugar lindo. E Mafu foi construída em um grande jardim cercado por limoeiros, laranjeiras e tangerineiras. Mas o paraíso Hari ia ser destruído. Desde a década de 1960, tensões entre grecos-cipriotas e turcos-cipriotas explodiam em violência. A invasão do exército turco em 1974
Foi uma dádiva para os turcos perseguidos. Mas, para os 200 mil grecos-cipriotas que viviam no norte de Chipre, foi um desastre. Sob um processo agressivo de troca populacional, turcos cipriotas do sul foram levados para o norte, enquanto gregos cipriotas como Harry e sua família foram exilados para o sul. Deixando casas e trabalho, eles se tornaram refugiados da noite para o dia. Nós é um homem, toda a vontade. Deixamos todos os nossos pertences. Todo mundo achava que voltaríamos. Então saímos só com o básico para nós e nossos filhos. Hoje, Harry só pode usar as páginas mais folheadas dos álbuns de fotos para compartilhar a herança familiar com a nova geração. Sim, não, para mim essas fotos são um tesouro. Se eu não tivesse essas fotos, como eu poderia mostrar aos meus netos a vida que tínhamos naquela época em Morphou? 4 décadas após a fuga, a dor do exílio não diminuiu. É a terra dos meus ancestrais, a terra dos meus pais, dos meus avós. Claro que sinto falta. E claro que quero, de volta. A antiga casa deles em Morphou fica a menos de 40 quilômetros de distância. A perspectiva de nunca poder voltar é devastadora para Harry. Isso faz lembrar tudo o que foi perdido no conflito. Canizo marinado bistec eixo. Ninguém consegue acreditar nisso. Ninguém consegue entender isso, a menos que tenha vivido. E explicar isso para outras pessoas. Ninguém pode entender, a não ser que também seja refugiado. A não ser que tenha perdido entes queridos em uma guerra e ainda esteja esperando que eles voltem. Mais de 2.000 pessoas estão oficialmente registradas como desaparecidas no conflito, aproximadamente. Os esforços políticos para pôr fim ao conflito também permanecem sem solução. Presidentes cipriotas gregos, desde o icônico arcebispo Macários nos anos 1970, até líderes mais modernos, não conseguiram encontrar um caminho adiante. O resultado para Chipre é a segregação. Dois povos vivendo em lados opostos de uma fronteira, isolados por suas diferenças. Hoje, com as tensões relativamente baixas, as passagens no centro de Nicósia estão abertas para pedestres. O tráfego pode cruzar a fronteira entre norte e sul. Mas, para o comércio, a linha verde é uma barreira real. Ela atua como um obstáculo ao desenvolvimento econômico de toda a ilha. O sul grego, com sua participação na comunidade europeia, pode comercializar livremente com o resto do mundo. Mas é muito mais difícil vender para o norte. Para as empresas de lá, os efeitos são muito piores. A República Turco-Cipriota é reconhecida apenas pela Turquia e só pode comercializar através da Turquia. É realmente uma enorme desvantagem para o empreendedor, especialmente para você, o Chandala. Como nossos produtos estão sujeitos a altas taxas alfandegárias, não conseguimos competir. Mas qual é o problema? Por causa disso, temos que conduzir nossos negócios dentro das fronteiras do norte de Chipre. Já que taxa culádio. Apenas a Turquia reconhece o norte de Chipre como um estado independente. Compras e vendas aqui, alimentos, têxteis, produtos, devem vir via Istambul. Até correspondências passam Turquia. Fazer marketing para o restante de Chipre é igualmente problemático.
O Ursan fez repetidas tentativas de colocar seus produtos nas prateleiras do varejo no sul. Nem mesmo as negociações intermediadas pelas Nações Unidas conseguiram fazer com que as mercadorias circulassem. O motivo, Yeti, pelo que entendi, é que os supermercados do sul não estão dispostos a colocar em suas prateleiras produtos fabricados no norte turco, pois acreditam que isso provocaria uma reação de seus clientes. Eles acham que podem pegar. Preconceito ou patriotismo? A postura dos varejistas, somada às restrições ao comércio internacional, deixa este empresário cipriota turco irritado e frustrado. Mas as divisões econômicas são um sinal de uma divisão muito mais profunda, que atinge a própria alma dos cipriotas. A ilha deles abriga duas grandes religiões: o cristianismo ortodoxo e o islã sunita. Como ondas de mudanças religiosas varreram Chipre, o que antes era um espaço sagrado para uma fé foi apropriado por outra. Esta era a Catedral de São Nicolau, em Famagusta. Sua arquitetura gótica é típica das igrejas da Europa medieval. Mas quando os otomanos tomaram a cidade em 1571, eles fizeram deste espaço o seu próprio. Seguindo a tradição muçulmana, eles caiaram as paredes, removeram os vitrais e cobriram com reboco todas as imagens de figuras humanas. Em contraste, as igrejas ortodoxas gregas são ricamente decoradas e altamente ornamentadas. No interior, ícones vívidos dos santos, da Virgem Maria e de Cristo, cobrem as paredes. A religião ortodoxa é central para a identidade nacional dos cipriotas gregos. Nas encostas, o vilarejo de Peristerona está se preparando para celebrar a Páscoa, o festival mais importante do calendário ortodoxo. Para os moradores mais velhos, o sábado da Semana Santa é um dia tranquilo de reflexão e descanso. Mas para os jovens, este não é momento de relaxar. A noite antes da Páscoa exige máxima vigilância. Semanas de esforços meticulosos estão em risco. Michalis Sava e seus amigos construíram a fogueira de Páscoa da vila. Foram semanas para erguê-la, e seu tamanho é motivo de orgulho, fonte de rivalidade com vilas vizinhas. Mas apesar de sua aparência improvisada, não há dúvida de que ela possui verdadeiro significado religioso. Vasica. Elambraja Baristani Medal Capsimonde é audística. Como você pode ver, no topo da fogueira tem um boneco de Judas, que traiu Jesus. É assim que queremos mostrar nossa resistência contra para mostrar que o condenamos, queimamos seu boneco todo ano, lutamos por isso e lutamos de todas as formas. Tradições ortodoxas como essas permeiam profundamente a vida rural nesta parte da ilha. Na casa da família, a mãe de Michalis, Maria, também está ocupada, preparando comida para as celebrações da Páscoa. É uma tradição que ela está determinada a passar para a próxima geração. Assim como minha avó e minha mãe me ensinaram, estou tentando ensinar minhas filhas para que, quando tiverem suas famílias, possam fazer seus preparativos de Páscoa. Após semanas comendo pão sem fermento, os pães voltam a ser assados com fermento para simbolizar a ressurreição de Cristo.
A religião não está presente apenas na Páscoa, na casa da família Sava. Toda a casa deles é decorada com imagens religiosas. Os ícones, que são uma parte tão marcante da prática ortodoxa. Mas esta noite, para a ocasião mais importante do ano cristão ortodoxo, a família Sava vai celebrar na igreja local. O toque dos sinos reúne toda a comunidade. Alguns dos moradores mais velhos se preparam beijando ícones e relíquias religiosas. É um sinal de honra e respeito. A família Sava, assim como seus amigos e vizinhos, chega com suas melhores roupas. Não se preocupe, tá? A liturgia dramatiza os eventos da primeira Páscoa, quando os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Os cristãos ortodoxos gregos celebram dessa forma desde o século IX. Pouco antes da meia-noite, todas as luzes são apagadas enquanto os fiéis aguardam o momento da ressurreição de Cristo. Este é o momento mais escuro de todo o ano litúrgico. A sensação de expectativa é muito real. À meia-noite em ponto, no silêncio, o padre aparece lentamente. Ele proclama: venham e recebam a luz. Os moradores partilham a luz simbólica de Cristo. A procissão do lado de fora mostra a jornada de Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, ao túmulo, no primeiro domingo de Páscoa. Ecoando o espanto das mulheres diante do túmulo vazio, o padre proclama aos fiéis: Christus anesti. Cristo ressuscitou. E a congregação responde: Aletus anesti. Aletus. De fato, ele ressuscitou. Atrás da igreja, os jovens finalmente veem semanas de trabalho subirem em fumaça. Poste Lenina, poste. Miquelis está ao lado de seu pai. A Páscoa é sobre família, assim como sobre o ritual sagrado. P. Leone. Cenas como esta se repetem em todo o sul greco-cipriota. É uma tradição que eles vão buscar proteger, seja qual for o futuro de sua ilha dividida. Enquanto a família Sava se despede, ainda há mais uma tradição a ser cumprida. Se conseguirem manter a chama sagrada acesa até chegarem em casa, terão um ano abundante. Mas há uma paixão que une os cristãos ortodoxos aos seus vizinhos muçulmanos. Um profundo amor pela sua paisagem. E há um lugar onde isso é especialmente verdadeiro: a Península de Karpaz. Conhecida como Panhandle, essa faixa de terra avança por mais de 80 quilômetros a partir do nordeste da ilha, dominado pelos turcos. Relativamente intocada pelas divisões que marcam o restante de Chipre, a Karpaz é um dos lugares mais preservados de todo o Mediterrâneo.
Também abriga uma comunidade única. Gregos e turcos sempre viveram lado a lado na vila de Deep Karpas. Turbulências de 1974 não mudaram isso. Quando a península de Karpas foi isolada pelas tropas turcas durante a invasão, os habitantes greco-ortodoxos não puderam fugir para o sul, e desde então permaneceram aqui sob a administração turca. Hoje, a igreja recebe os fiéis ortodoxos em frente à praça, perto da mesquita, e seu chamado para a oração. A cafeteria grega fica de frente para sua vizinha turca, do outro lado da rua. Eles são usados indiscriminadamente por ambos os grupos. Mais adiante na costa, há um exemplo ainda mais extraordinário de harmonia religiosa e cultural. Este mosteiro em ruínas já foi conhecido mundialmente como a Lourdes de Chipre, por seus poderes milagrosos de cura. Dedicado a Santo André, após realizar milagre aqui, é local sagrado querido para gregos cipriotas e turcos cipriotas. Peregrinos de todas as crenças vêm aqui para rezar, lado a lado. Tomata. Oferendas de oração ao santo são deixadas em agradecimento por uma graça alcançada, ou como lembrete de que os doentes precisam de cura. Este é um solo sagrado. Mas não é nenhum milagre que o campo ao redor seja tão fértil. Sob a península, há abundantes reservas de água subterrânea. Isso mantém o Karpas verdejante e exuberante durante os meses quentes de verão, quando o restante da ilha está ressecado pelo calor. A região é rica em tabaco, frutas e azeitonas, e possui uma longa tradição agrícola. Foi o encanto da paisagem e a promessa de uma vida simples que trouxeram o cipriota turco Ismail Jamai e sua esposa, Lois, de volta ao Karpas, após longas carreiras no exterior. Na verdade, sou streamer. Na verdade, sou cipriota. É por isso que voltei. Também voltamos para que as crianças pudessem crescer em um ambiente melhor. Trouxemos eles para cá, para que possam crescer de forma bicultural e bilíngue. Ismail cresceu perto da vila de Bolkonok. Ele se lembrava do lugar como um ambiente de culturas mistas, gregos e turcos, lado a lado. Mas quando Lois chegou aqui em 1986 e se aprofundou na cultura, ficou consternada ao descobrir a verdade. Os gregos foram forçados a sair. Depois de 1974, os cipriotas gregos realmente não queriam deixar a vila. É uma vila agradável, eles diziam. Nós não fizemos nada. Éramos amigos dos turcos. Mas os militares turcos os expulsaram. Havia soldados, eles dificultaram tudo. 16 moradores gregos foram mortos nos tumultos. A história sangrenta nunca está longe da mente das pessoas. Dia após dia, não? Falamos sobre política. Dia após dia somos confrontados com o problema cipriota. Quando os mais velhos conversam, dizem, era assim antes de 1974. Era daquele jeito, antes de 1974. Eles ainda têm esperança. Eles querem a vida antiga de volta. Para ajudar Bolkonok a seguir em frente, Lois e Ismail lideraram uma campanha para transformar a comunidade em uma ecovila autossustentável.
Eles reciclam água da chuva, usam painéis solares e produzem azeite de oliva tradicionalmente. Este é um casal visionário, liderando sua própria revolução em Chipre. É uma revolução cultural, enraizada no cotidiano. Para Lois, isso significa abraçar modos de vida tradicionais, cozinhando apenas com ingredientes e métodos naturais. Ismail reviveu o ofício de entalhar madeira de oliveira, que de outra forma seria deixada para apodrecer. No ecoturismo, cultura, costumes e natureza são importantes. Se promovemos isso, acredito que estaremos fortalecendo a identidade. Um casal comprometido. Alguns passos simples, uma pequena vila apoiando-os. Esses podem ser os primeiros sinais de um movimento de base, rumo à mudança. De volta à capital dividida, Nicósia, as barreiras ao progresso não mudaram. Mas mesmo aqui, há sinais de pessoas tentando diminuir a distância. E isso está acontecendo na terra de ninguém criada para manter os dois lados separados. O engenheiro naval George Spiro acredita que a verdadeira reconciliação entre gregos e turcos pode ser possível. Em 1997, ele cofundou o Coro Bicomunal pela Paz. É um grupo de 50 cipriotas gregos e turcos. Eles ensaiam aqui, no Hotel Letra Palace, simbolicamente localizado na zona de buffer da ONU entre o norte e o sul. Foi aqui que a ONU administrou a troca de prisioneiros entre as duas comunidades em 1974. Agora, as pessoas vêm por vontade própria para se encontrar e expressar esperanças por um futuro diferente. O objetivo do coral era unir as duas comunidades por meio de seus valores culturais comuns e usar a música para espalhar a mensagem de amor, paz e união. George nasceu no sul, filho de pais cipriotas gregos, durante um período turbulento de conflitos intercomunitários. Ele nunca tinha sequer conversado com um cipriota turco, até os 38 anos de idade. O que me inspirou foi a minha curiosidade de conhecer meus compatriotas, de descobrir quem são essas pessoas, como eles são, o que eles dizem, que ideias eles têm, o que eles estão pensando, como são, dizem o quê? Ideias, o que eles... A busca de George pela harmonia tocou ambos os lados da comunidade. São cantores com uma visão comum de cultura dupla, onde idioma, costumes e tradições podem ser compartilhados, mesmo que isso exija um esforço realmente especial. Canções de ambas as culturas são apresentadas. E o coral é regido por 2 maestros, um de cada tradição. Nós tentamos ensinar um ao outro a língua do outro e tentamos ensinar nossas línguas uns aos outros. Isso é muito importante e o público percebe isso, vê o esforço de uma comunidade cantando na língua da outra. A alegria e a paz que nossos membros compartilham são transmitidas ao público. A paz e a alegria que os membros têm se espalham para o mundo.
Esta noite, o coral veio à vila de Atienon, um pequeno, tradicional e pitoresco enclave greco-cipriota, cercado por terras controladas pelos turcos. O concerto homenageia a vida de dois amigos, um greco-cipriota e um turco-cipriota, que foram assassinados por causa do trabalho que faziam pela paz entre as duas comunidades. Eles podem ser bem-vindos aqui. Mas para espalhar sua mensagem, o coral precisa se esforçar para ser ouvido sobre o clamor da divisão e do antigo preconceito. Claro, sim. Posso te dizer a coisa mais importante. Claro, é o maior problema. É algo em que pensamos quase todos os dias. E já faz 36 anos que é assim. É como uma ferida aberta. 6 anos. É como uma ferida aberta. E é uma pena porque é uma ilha muito bonita. E estar dividida com metade lá e metade aqui. Essa separação é realmente lamentável. Cipriotas, gregos e turcos juntos poderiam transformar Chipre em um paraíso. Vestindo branco para simbolizar a paz, o final do coral é um apelo emocionante. Escrita por amigos de ambos os lados de Chipre, minha própria terra, lamenta a dor de coração de sua ilha dividida. A letra expõe o dilema que todo cipriota enfrenta. Eles dizem que todos devem amar seu país. É isso que meu pai sempre diz. Mas o meu próprio país foi dividido em duas partes. Qual delas devo amar? A pergunta ecoa de uma ponta a outra de Chipre. Por toda esta ilha, conto norte e sul, muçulmanos e ortodoxos, turcos e gregos, há pessoas que anseiam por um tempo em que amar o próprio país não signifique mais escolher entre um lado e outro. Suas vozes estão sendo ouvidas, mas a espera deles ainda não acabou.